Eu estou dando uma pausa aqui na sequência de vídeos a respeito de Mateus capítulo 28, versículo 19, para compartilhar com você um áudio que enviei agora há pouco para um querido irmão em Cristo, muito querido mesmo. Não é nada pessoal o que eu disse no áudio, mas depois que eu ouvi o áudio, porque eu tenho esse costume, né? Quando envio um áudio, depois eu ouço o próprio áudio que eu enviei. Coloco na velocidade mais rápida e depois eu escuto o que eu mesmo enviei. E ao ouvir o áudio, que não ficou nada curto, foram mais de 10 minutos de áudio, eu percebi que nele eu acabei não mencionando o nome do irmão, e como eu neste áudio expliquei algumas coisas que eu considero importantes você saber a meu respeito e a respeito do nosso ministério, o ministério do qual eu faço parte, eu considero que seria muito válido você também ouvir esse áudio. Aqui no YouTube a gente também tem como colocar na velocidade mais rápida o vídeo, então se você quiser fazê-lo para você ouvir este áudio mais rapidamente, esteja à vontade. E eu quero aqui então apenas passar para você o contexto da conversa. Este irmão é um irmão que está se preparando para a grande tribulação, se preparando a nível físico, mas eu creio que também espiritual. Está morando numa cidade do interior onde não há ainda uma congregação unida ao nosso ministério, e ele então está congregando numa igreja, que eu não vou falar qual é a denominação, tá? Mas é uma igreja que tem apresentação de conjuntos, que cobra dízimo. Inclusive, recentemente ele me falou que colocaram no quadro de avisos o nome de quem é dizimista, quem não é, né? E situações assim, né, do sistema religioso vigente, que eu creio que não preciso aqui dar mais esclarecimentos. Então, ele está indo nesta igreja para não deixar de congregar, algo que eu compreendo perfeitamente, principalmente porque ele tem um filho pequeno. E então acredito que por causa do filho, né, pela preocupação do filho não ter amigos cristãos, ele então está indo nesta igreja, levando o filho dele lá, e eu não o condeno por isso de forma alguma. Eu estou até para gravar um vídeo a respeito disto. Eu até já falei com ele também que eu pretendo gravar um vídeo a respeito desta situação, porque é claro que ele não está também satisfeito em congregar nesta igreja, mas pelo menos ele está congregando, ele está com outros irmãos em Cristo. E este irmão, então, me questionou a respeito do milênio. Ele é pré-milenista, ele crê no milênio literal na Terra, e ele sabe que eu não fecho questão a respeito do milênio. Então, muitos acham que eu fico em cima do muro, e neste áudio eu explico que não, eu não estou em cima do muro. E eu explico também o motivo de eu não estar ensinando nem pré-milenismo, nem amilenismo, nem pós-milenismo. Porque não fecho questão a respeito disso. E explico isto no áudio, né? E eu creio que se eu fosse gravar um vídeo para falar tudo o que eu falei no áudio, provavelmente não teria ficado tão bom como eu creio que o áudio ficou. É um áudio que foi enviado pelo Telegram, então eu peço que você ouça este áudio também para você entender um pouco melhor, não somente porque eu não falo de questão de milênio, como também eu não falo para as pessoas se refugiarem no meio do mato para escapar da grande tribulação. E você vai entender qual é o meu foco e o do porquê do meu foco. E se você não entender, ouça novamente o áudio, porque está dito ali qual é o foco que devemos ter. E se nós estivermos alcançando esta meta que eu falo no áudio, então nós teremos toda a direção. E o Senhor também nos dará toda a provisão. E o importante é estarmos prontos para nos encontrarmos com o Senhor, a qualquer instante, a qualquer momento. Então, peço que você ouça o áudio, logo no início também você vai entender por que eu dei uma pausa aqui nos vídeos a respeito de Mateus 28, 19. Eu estou querendo retornar com esses vídeos, espero, a partir de amanhã. Porém, os últimos dias têm sido bem atarefados para mim, dias bem difíceis, problemas em cima de problemas. Creio que é uma investida do inimigo, não é nada assim em relação à minha família, mas em relação
às congregações mesmo, e nada também assim que não esteja se resolvendo, mas que acaba nos tomando muito tempo, acaba também, de certa forma, nos tirando a motivação, a alegria, né? E às vezes até a paz de espírito que precisamos ter para uma gravação de vídeos, por exemplo, né? Então, para não transparecer isto, então eu prefiro, às vezes, não gravar nada do que gravar e não fazer um vídeo bem feito. Inclusive, neste próximo vídeo eu estarei falando, o próximo vídeo aqui do canal A Deus Toda a Glória, sobre Mateus 28:19, eu devo estar falando sobre Mateus 28:19 na versão Peshitta. E vou aproveitar o início do vídeo para responder também a uma questão que foi colocada nos comentários. Eu já tinha respondido em outro vídeo, e aí eu procurei a minha resposta, e a própria pessoa que perguntou apagou a pergunta dela, de modo que a minha resposta foi apagada também, porque eu ia apenas recortar a resposta e colar. E eu desconfio que é até a mesma pessoa que comentou de novo, mas eu vou responder de novo, e vou responder em vídeo também. Esta pessoa falou a respeito do comentário que há na Bíblia de Jerusalém, essa Bíblia que está aqui atrás de mim, ó. Essa aqui, ó, Bíblia de Jerusalém. Foi a primeira Bíblia que eu comprei. Eu vou explicar isso no vídeo. No próximo vídeo sobre a versão Peshitta, eu vou começar respondendo sobre essa questão do que está no comentário da Bíblia de Jerusalém sobre Mateus 28:19, onde não está sendo dito que há um acréscimo ali. Não está sendo dito isto. Eu vou ler o comentário aqui da Bíblia de Jerusalém em Mateus 28:19. Tá? Então só quero lhe adiantar isso. Então o próximo vídeo será sobre a versão Peshitta e o outro sobre a Mateus 28:19, nos escritos dos chamados pais apostólicos, e aí se inclui também a Didaquê, e os pais, chamados pais da igreja também. Então eu peço que você não perca também os próximos vídeos sobre Mateus 28:19. E se alguém tiver alguma prova mesmo, foto de um manuscrito, ou aonde está esse manuscrito revelado em algum site da internet, de que há algum manuscrito, seja em grego, aramaico, siríaco, em qualquer idioma que seja, um manuscrito dos primeiros séculos, onde haja ali uma ausência do trecho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que me mostre esta prova. Até o momento não tem um único comentário mostrando esta prova. Portanto, fico com as evidências de que não houve acréscimo em Mateus 28:19. Pelo menos não nos manuscritos que chegaram até nós. Tá? E temos manuscritos bem antigos de Mateus, onde está ali Mateus 28:19, e a própria Didaquê, que tem por datação por volta do ano 100 depois de Cristo, na Didaquê nós encontramos ali o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas vamos agora falar sobre a versão Peshitta, né, em aramaico, siríaco, será o assunto do próximo vídeo sobre Mateus 28:19, e este áudio que você vai ouvir aqui agora, peço que você, por favor, tenha paciência de ouvir até o fim, se quiser coloque um pouco mais rápido, mas é um áudio esclarecedor, tá bom? Que Deus muito te abençoe e que você seja sempre uma bênção nas mãos de Deus. E sempre a Deus toda a glória. Graça e paz, meu querido irmão. Continuo na correria aqui, tá? Tô sendo bem sincero, realmente tem sido bem corrido esses últimos dias. Eu já notei que o inimigo ele nos dá tempos de sossego para vir com tudo de repente, né? É aquele chamado dia mau, e nós temos que estar preparados para esse dia. Quando uma série de problemas vem todos ao mesmo tempo, e isso acaba fazendo com que nós venhamos ter mais necessidade de oração, de meditação na palavra, tendo que dormir mais tarde, acordar mais cedo, porque no restante do dia é só a gente passar o dia resolvendo problemas, tentando resolver problemas pelo menos, né? E aí eu tenho tido dias assim, conto com a sua compreensão nisso, né? Compreendo perfeitamente o que está acontecendo aí nessa, como você chama, na igrejinha, e não nos surpreende, né? Não, eu sei que não lhe surpreende, eu creio que você não se surpreende com nada disso, né? Como também eu não me surpreendo. É exatamente assim que o sistema religioso opera, e
E nós estamos da parte de Deus, nós estamos já cientes disso, né? Despertos em relação a isso. Então, não me surpreende. Agora, eu queria lembrar o irmão que Deus me deu uma missão de ajudar aqueles que não estão congregando a formar uma congregação na sua própria cidade, se eles se identificarem com o nosso ministério, com o que nós pregamos, ou seja, para não ficarem fora de um ministério, né? E o nosso ministério, que chamamos Igreja Bíblica Cristã, eu nem gosto, né, de citá-lo como um nome, porque não o vejo como uma denominação. Nós não fazemos questão de placa, temos reuniões nos lares ou reuniões até em praça pública, onde quer que seja, mas com irmãos que entenderam que o foco tem que ser o novo nascimento, tem que ser nós darmos muito bom fruto para a glória de Deus. Então este é o foco. O foco é o arrependimento de pecados e uma novidade de vida, onde venhamos dar muito bom fruto de santidade e justiça para a glória de Deus. E não ficarmos discutindo questões polêmicas que a prova de que são realmente questões que não dá para se fechar um dos lados é que os contra-argumentos sempre são muito bons, né? Então, eu penso que o próprio Deus permite que nós não venhamos entender muito bem a questão, por exemplo, do milênio, né? Do milênio especialmente mencionado em Apocalipse, que é a única passagem que fala desses 1000 anos, a única, não tem outra, é a única. Mas está lá, eu entendo que está, não estou dizendo que seja simbólica, não estou dizendo isso, porém, existe a possibilidade de nós não estarmos entendendo bem o que isso significa, e que só venhamos entender quando chegar esse momento, entendeu, meu irmão? Então veja bem, eu não tenho nenhum peso na consciência do Senhor me cobrar. Ah, você não quis estudar sobre o milênio. Meu querido irmão, eu tenho livros aqui sobre o milênio. Tenho livros que mostram as 3 vertentes, por exemplo, com debates nas 3 vertentes. E justamente por conta desta situação, de não se fechar uma situação, não se conseguir chegar a um consenso sobre isso, é que eu prefiro não arriscar, meu amigo. É apenas isso, tá? E eu tenho certeza absoluta em Cristo que eu não serei condenado ao inferno, à perdição eterna, por eu não ter conseguido chegar a uma conclusão a esse respeito. Então, não me sinto nem um pouco condenado ao inferno por isso, não me sinto pecador por isso, tá? E penso até que se alguém evangeliza falando de milênio, você está tentando atrair as pessoas para um reino terrenal, para um reino aqui na Terra, para um reino que vai durar 1000 anos. O que nós temos que falar é da eternidade. E se essa eternidade começar com 1000 anos aqui na Terra, que seja. O importante é estar com Cristo para sempre. Então, isso que eu estou falando, não pense você que eu já não estudei sobre o milênio. A conclusão que eu cheguei é que não por acaso é um debate que dura mais de 1000 anos, meu amigo. É um debate que dura mais de 1000 anos. É por isso que eu costumo dizer, a única conclusão que eu cheguei sobre o milênio é que esse debate já dura mais de 1000 anos. E é só. Então, eu não vou continuar, eu não vou entrar numa questão que eu não vou conseguir ao longo da minha vida chegar numa conclusão. Não vou conseguir. Porque eu realmente tenho muita dificuldade de ver Jesus como um líder político. Tenho muita dificuldade, meu amigo, tá? Não vejo Jesus dessa forma e não me sinto condenado ao inferno por isso, tá? Então, só para explicar, o Senhor me deu a missão de reunir os filhos dele que estavam dispersos, mas que despertaram para o verdadeiro evangelho. E como que eu vou, então, impedir que alguém que seja pré-milenista, ou amilenista, ou pós-milenista, de congregar conosco? Compreende? Todos são bem-vindos, meu amigo. Todos. Você está, por exemplo, congregando numa igreja que é pré-milenista. E Deus está te mostrando que é possível você ter um bom convívio com irmãos que não são, pré-milenista e pré-tribulacionista, né? Pré-tribulacionista. Então, Deus está lhe mostrando que você pode ter um bom convívio com irmãos que são pré-tribulacionistas, mesmo você sendo pós-tribulacionista. Ou meso, creio que você é pós, né? Eu prefiro não me colocar rótulos, nem sobre essa questão. Porque quando a gente coloca um rótulo, a gente tem que engolir tudo que está dentro daquele conceito, daquela caixinha, tá?
E eu não entro nessa, tá? Então, não me ponham camisa de força. Sou livre em Cristo, livre em Cristo. Então, esses conceitos criados pelo homem, né, assim, de nomes com doutrinas pré-estabelecidas, tô fora disso, meu irmão. Tô fora disso. Quero viver Cristo, quero viver o agora, em arrependimento de pecados, confiando unicamente em Cristo para minha salvação, procurando a cada dia viver em santidade e justiça, colocando em primeiro lugar o Senhor, iniciando o dia com oração, com meditação na palavra e concluindo o meu dia da mesma maneira e procurando ao longo do dia vigiar com a ajuda do Espírito Santo para que eu seja útil para o meu próximo, para que eu faça o bem e as pessoas vendo o brilho de Deus em mim, de Cristo através de mim, se interessem por Jesus. Então, é assim que eu vejo, irmão. E aqueles que conhecem minhas pregações sabem que eu insisto nisso, nos procuram por causa do Evangelho e não por causa de questão escatológica. Embora saibam que eu não sou pré-tribulacionista. Não sou, não creio que Jesus vem antes da tribulação. Sei que há uma grande confusão no meio evangélico. Confundem grande tribulação com ira de Deus. São coisas diferentes, né? Então, não somos destinados para a ira, mas tribulação todo servo de Deus passa. E assim como os primeiros cristãos passaram por uma grande tribulação com a perseguição dos imperadores, também nós, nos últimos dias, passaremos uma grande tribulação com a perseguição do governo do anticristo. E o principal, meu amigo, é nós estarmos cheios do Espírito Santo. Então, por que eu não foco tanto nessa questão de tribulação, de milênio? Por uma simples razão, meu irmão. A qualquer momento nós podemos partir. Seja o pré-tribulacionista, o meso ou o pós-tribulacionista, seja qual for a crença escatológica, tanto você quanto eu, podemos hoje partir se o Senhor quiser nos levar. Ele pode nos fazer partir a qualquer momento de um ataque cardíaco fulminante, de um mal súbito qualquer. A questão é, estamos prontos para nos encontrarmos com o Senhor? Temos que estar sempre prontos. E uma questão, se estamos cheios do Espírito Santo, como temos que estar, como que o Espírito Santo não nos daria direção do que fazer, do que comprar? Então, por exemplo, as coisas que você está comprando, se é o Espírito Santo que está lhe direcionando, vá em frente, meu irmão. Só não faça nada sem a direção do Senhor, entendeu? Agora, para cada um de nós, o Senhor tem um propósito diferente. Por exemplo, outro dia mesmo, há 2 dias atrás, eu estava lendo o Martírio de Policarpo. Eu já li várias vezes, estava lendo mais uma vez o Martírio de Policarpo. Eu estou até pensando em gravar um vídeo lendo o Martírio de Policarpo para que os irmãos conheçam. Meu Deus, estou vendo que já passou de 10 minutos, né? Misericórdia. E olha que eu estou sem tempo, hein? Mas é que faz tempo que eu não falo contigo, eu acho importante falar. E lendo o Martírio de Policarpo, ele quis fugir da perseguição. Ele já tinha fugido para uma aldeia, chamado ali no relato que eu li de sítio, aí estava indo para outro sítio, e quando ele ia ir para outro sítio, o Senhor deu a ele um sonho, onde ele sonhou que o travesseiro dele estava pegando fogo. E aí ele disse para os irmãos, o Senhor me revelou que eu vou morrer queimado. E aí quando disseram para ele fugir para um outro sítio que estavam atrás dele, Policarpo, que era bispo de Esmirna, ele então entendeu que não era para ele fugir, que era para ele se entregar ao martírio. E ele se entregou ao martírio. E agradecendo a Deus pelo privilégio de poder partir como mártir. Meu irmão, se o Senhor quiser que eu parta como mártir, a Deus toda a glória. Eu vou estar com Cristo antes de você. Entende? Então, esse é o ponto. Não estou dizendo que eu seja um suicida, tá? Agora, se o Senhor me mandar fazer alguma coisa do tipo, vá para o meio do mato, se esconder, Ele vai me dar provisão para isso. No momento eu não tenho. Mas ele vai me dar provisão, não vai? Porque ele não vai me fazer entrar numa dívida, sendo que a palavra fala, não deveis nada a ninguém, a não ser o amor recíproco. Eu não faço dívidas, o que eu compro à vista. Porque eu não quero desobedecer a palavra. Então eu evito ao máximo comprar alguma coisa parcelado, a menos que seja uma emergência e não tenha outro jeito, né? Do contrário, eu não compro nada parcelado. Se eu tenho dinheiro, eu compro. Se eu não tenho, eu não compro e pronto, né? Então, esse é meu estilo de vida. Eu vivo em Cristo, eu vivo guiado pelo Espírito Santo e eu tenho uma missão. O Senhor me deu a missão de reunir os filhos de Deus que andam dispersos e que acordaram para o erro do sistema religioso. Eu entendo que vocês estejam indo nessa igrejinha, mas por causa do filho de vocês, né? Para ele ter amiguinhos, cristãos, né? Eu entendo isso, eu estou para gravar um vídeo sobre isso aí, tá? Mas eu, por exemplo, meu amigo, eu não consigo mais congregar numa assembleia, numa batista, numa presbiteriana, numa Nova Vida, ou seja, que igreja for, não consigo mais, por causa dessas coisas. Cobrança de dízimo, apresentações de conjuntos. A sua esposa, por exemplo, cantando no conjunto de senhoras, ela entrou no sistema.
Ela entrou no sistema, é uma apresentação. No nosso ministério não tem isso, é proibido, porque a gente sabe que isso não é bíblico. Então a gente não faz nada que não seja bíblico. Procuramos não fazer nada que não seja bíblico, entende? E com a questão, por exemplo, de milênio, eu não vejo nas epístolas os apóstolos gastando tempo com esse ensinamento, meu irmão. O que eu vejo é os apóstolos nos ensinando a nos arrependermos dos pecados para estarmos com o Senhor, começando já agora, Ele habitando em nós pelo seu Espírito, e nós estando com Ele depois que partirmos desse mundo, eternamente. E se essa eternidade começar com 1000 anos aqui, amém, que seja. O importante é estarmos com Cristo, entendeu, meu irmão? Então é isso, o meu foco é Cristo, é o Evangelho, é a boa nova, é o arrependimento de pecados, a santificação, a justiça, amarmos o próximo como o Senhor nos amou, e amém, é isso, tá? E quanto há para nós sermos trabalhados nisso, hein? Temos ainda que mudar em muita coisa, né? Perdermos o orgulho, perdermos a soberba, sermos mais humildes, sermos mais mansos, sermos mais misericordiosos, mais desapegados das coisas desse mundo, amarmos mais a Jesus do que a nossa própria família, do que a nós mesmos. Então, meu amigo, quanta coisa ainda falta ser trabalhada em nós, né? E aí, essa é a nossa proposta, essa é a proposta do nosso ministério, amém? Mas é isso, tá bom? Então, espero ter aqui ajudado de alguma forma, né, com a minha explicação, e eu não fujo da questão de milênio, e não vou, repito, não vou aqui fechar essa questão, porque se eu fechar essa questão dizendo, o nosso ministério é pré-milenista, ou amilenista, ou pós-milenista, o que vai acontecer? Aqueles que não estiverem fechados junto com a gente, não vão querer congregar com a gente. Então é mais uma divisão, que eu creio que o diabo é que está por trás disso, dessas divisões, do que todos nós sermos humildes e compreendermos que há questões escatológicas que temos que ter a humildade de dizermos com sinceridade, é verdade, seja lá qual for a posição, há contra-argumentos bíblicos muito bons, que realmente não dá para a gente conciliar. E esse é um fato. Então, se não fosse um fato, não seria uma polêmica que já dura mais de 1000 anos, tá? Então não é que eu esteja jogando a toalha, não é nada disso. O pastor desistiu de estudar sobre esse assunto. Não, meu amigo, já estudei muito e já cheguei a essa conclusão. E eu não vou voltar a um estudo pelo qual eu já passei. Meu amigo, eu ensinava escatologia no seminário. Eu acho que eu nunca te falei isso, né? Mas eu era professor de escatologia. Eu tenho, por exemplo, escritos de escatologia do que eu ensinava, né? Eu teria até que procurar onde está esse material, deve estar em algum HD externo aí guardado, porque é coisa bem antiga, e foi justamente ensinando sobre escatologia que eu percebi que eu não podia fechar questão como pré-milenista. Não podia, porque os contra-argumentos em relação a esses 1000 anos aqui na Terra são muito bons em relação a muitos detalhes. Então, prefiro ser humilde e dizer, não sei responder algumas questões e não vou combater contra o meu irmão por causa disso. Porque a verdade é que não existe debate sobre questões escatológicas. O que existem são combates. E nós não temos que combater contra o nosso irmão. Nós temos que combater contra o diabo, contra os demônios, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, tudo aquilo que divide os irmãos, eu não entro nessas questões, meu amigo, porque eu sei que isso só vai roubar o nosso tempo e fazer com que a gente fique discutindo opiniões. E todas elas baseadas na Bíblia. Não estou com isso dizendo que a Bíblia tem contradições, mas que Deus é tão sábio, Deus é tão grandioso, que existem questões que nós só vamos entender quando estas profecias se cumprirem. E aí nós vamos entender tudo perfeitamente. Compreende, meu amado? Então é isso, tá bom? Desculpa aí pelo longuíssimo áudio, mas eu espero ter me feito entender aqui. Que Deus muito abençoe o irmão, sua família, e a Deus toda a glória.